Então, deixa. Gente, boa noite. Oi, Rosa. Dani entrou novamente. Pessoal, Instagram deu uma parada na nossa live, ele reiniciou aqui e a gente voltou. Algo aconteceu que ele parou e voltou. Então, sejam bem-vindos. A gente estava aqui no meio do nosso bate-papo, né, Márcia? Eu tô vendo aqui que já voltaram o João, a Joana, a Julinha, a Dani, Rosinha já entrou novamente. Gente, obrigada. Cleide caiu e ainda não voltou. Deve estar voltando. Regina Isso, também não voltou. Bom, eu, como estou sem óculos, né, por conta dos reflexos, eu não consigo ver quem está aí realmente. Vai aí administrando essa parte, Paulinha. tá bom. Bom, mas Vamos nós lá, então vamos estávamos. continuar, né? Isso, Eu estava falando, Márcia. Ixi, perdi o fio da meada. Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que eu você ia estava citar. falando que na formação, no Ah, seu sim. curso de formação, tentando fazer um resgate, tentando lembrar se isso foi explicado, né, Isso. dentro desse processo. Isso, e aí, pessoal, dentro do curso de pedagogia, eu não me lembro de ter tido uma aula onde a gente realmente fosse ensinado a fazer esse momento de aproximação com a família. Então, o que acaba acontecendo? A gente aprende na prática. E os anos de experiência vão nos ensinando a criar o que eu chamo, ou a treinar o que eu chamo de cara de Mona Lisa. Vocês lembram do quadro da Mona Lisa? O quadro da Mona Lisa é aquele sorrisinho assim. Independente do que a pessoa fale, é claro que a gente vai interagindo, mas você tenta não demonstrar, principalmente quando é algo muito grave, um espanto, algo que a pessoa perceba assim, nossa, mas ela ficou tão chocada com o que eu acabei de dizer, e a pessoa fala assim, será que eu vou adiante nessa fala ou não? Então é como se a gente escutasse aquilo com uma certa naturalidade, o que com os anos de experiência acaba acontecendo, né, Márcia? De É, tanto ouvir algumas histórias, a gente aprende a ouvir sem expressar julgamento, porque o momento não é para isso. E aí eu lembro de muitas situações em que a pessoa chega, aí você começa a perceber que ela quer dizer alguma coisa, mas está assim com receio de como você vai reagir. Então você vai demonstrando para essa pessoa que ela pode ficar à vontade para contar aquilo, porque a intenção é entender esse momento da criança ou da família. E não é incomum a pessoa trazer relatos de dificuldades da dinâmica familiar e que de alguma forma estão impactando naquela criança. E aí eu Paulinha, posso dar alguns exemplos, né, peraí, Márcia? eu ia te pedir um exemplo. Por exemplo, se a Por mãe exemplo, chega e fala assim para você, eu sou a mãe, estou sendo entrevistada, e fala assim, tá. Paula, é, eu queria te contar um negócio, mas eu não sei se posso. O que você falaria para essa mãe? Eu falaria primeiro que ela sentisse muita vontade para externalizar aquilo que ela está sentindo, que aquele é um espaço seguro, que aquelas informações que nós coletamos ali a partir daquela conversa, nem tudo vai para o relatório do aluno. Porque esse momento de conversa é para a gente entender o contexto. E que nem tudo aquilo que não diz respeito à questão pedagógica da criança, a gente vai relatar. Então, eu deixo a família muito tranquila, no caso aí, no seu exemplo, a mãe muito tranquila, para me contar coisas que são até sigilosas. E aí eu falo para essa mãe: olha, eu não vou comentar isso com o professor, eu não vou comentar isso com o diretor. Isso é algo da nossa conversa aqui. Porque embora o pedagogo ele não tenha aí um código de ética como acontece com o psicólogo que tem aí dentro de um set terapêutico, ele tem que ter o compromisso do sigilo daquilo que é conversado naquela sessão clínica. O pedagogo, embora a gente não tenha essa normatização, porque dentro da pedagogia a gente não tem esse código de ética não dessa forma, mas existe aí um código de ética subentendido, ou seja, eu não vou falar daquilo que é trazido para esse momento, que diz respeito à vida daquela criança e expor essa criança ou aquela família. Então eu falo, olha, eu vou, se for algo relevante, eu vou anotar para que eu não esqueça depois,
mas isso não vai para o relatório da família. O que nós conversamos aqui, fica aqui. E geralmente, Márcia, quando eu falo isso para essa família, ela fica muito à vontade para relatar casos como, por exemplo, de violência doméstica, casos de abuso sexual, casos de problemas financeiros, de crises no casamento, lutos que a pessoa está vivendo ou dificuldades emocionais envolvendo N situações da vida. Então, a forma como a gente vai conduzindo, em geral, a família acaba, essa mãe ou esse pai, é muito mais comum a gente atender mães. Né? As mães são mais presentes, acho até que por uma questão, nessa entrevista principalmente, que é de sondagem, porque ela precisa dizer para mim como foi a gravidez, se teve alguma intercorrência, algum problema. Então é muito comum a mãe vir e geralmente o pai, quando vem, ele vem com a esposa. E ali eles se apresentam. E aí eu falo, olha, o que é pedagógico a gente vai relatar, com muito cuidado. Mas aquilo que é da dinâmica de vocês, não. É só para a gente entender. E aí eu posso dar exemplos práticos, Márcia. Eu lembro de uma família que eu atendi, em que existia eram 3 crianças, e todas as 3 estudavam na mesma escola, e as 3 tinham características assim, como se elas tivessem algum tipo de deficiência intelectual. E é óbvio que eu, como pedagoga, não posso afirmar isso, porque quem faz essa avaliação mental não é o pedagogo. Mas a gente vê que a criança tem um atraso motor, a gente vê que às vezes a criança apresenta um atraso na linguagem, no desenvolvimento da linguagem, que ela tem um comportamento, quando a gente compara essa criança, se ela tem 6 ou 7 anos, quando eu comparo ela com uma criança que tem a mesma idade, às vezes a gente percebe que ela tem um comportamento ainda mais infantil, como se ela tivesse uma idade menor do que a idade cronológica que ela tem. Então existem algumas características que nos dão algumas pistas, embora a gente não faça esse tipo de avaliação. E eram 3 crianças. E aí, nessa conversa, eu perguntei para a família, existe algum caso na família de vocês de deficiência em mais de uma pessoa, ou deficiência mental, ou deficiência física, ou alguma síndrome? Porque pode acontecer de alguma situação ser hereditária. Não, não tem. E era muito curioso, porque cada uma das crianças apresentava características muito peculiares, que eu não quero entrar aqui no mérito, porque é apenas para exemplo, e a gente não quer expor a situação como um todo. Eu sei que eu fui deixando essa família bem à vontade, e a mãe me revelou que durante o período da gestação, que houve um momento da vida dela, em que ela usou entorpecentes. E ela usou entorpecentes durante as gravidezes. E isso, de alguma forma, impactou no desenvolvimento do bebê. Então, depois dela se sentir segura, ela foi soltando. Que ela tinha feito uso, por exemplo, de bebida alcoólica, que ela tinha usado alguns entorpecentes, que ela era muito jovem, que ela não entendia direito. Então, assim, eu fui falando para essa mãe que eu não estava ali para julgar aquele momento de vida dela. E ela foi falando, foi falando. Então, a partir dessa fala dela, a gente conseguiu compreender que aquelas crianças precisavam não somente de uma avaliação educacional feita por mim enquanto pedagoga, mas que também, sim, nessa situação eu precisaria fazer algumas orientações para essa família para buscar outros médicos, ou outros parceiros, ou fono, ou um outro tipo de especialidade clínica, para, junto com a minha avaliação pedagógica, a gente poder ter, então, ali uma espécie de... A gente estaria montando um quebra-cabeça para a gente montar uma imagem. Então tá, dentro da pedagogia eu vou avaliar essas questões, mas já que a senhora está me trazendo isso e os seus 3 filhos apresentam características muito particulares e parecidas, e a senhora está me afirmando que passou por isso, por isso, por isso, além daqui, vamos caminhar em outra direção? Então, por que essa família se sentiu à vontade para dizer? Porque a gente foi sinalizando que ali era um espaço de acolhimento, ali era um espaço não para julgamento, mas para entendimento. Aí ela falou, Márcia. Aí ela foi contando situações. E tinha segurança para falar, né, Paulo? Exatamente. E isso é muito interessante. Porque aí a gente vai estreitando os laços. E, Márcia, essa família ficou com a gente durante, acho que uns 6 anos. Porque aí a gente começou a acompanhar a primeira criança que chegou, e depois as outras 2 também, que eram mais novas, vieram
para o atendimento. Então, a gente ficou durante uns 6 anos atendendo essa criança. Nós Então, que para estamos... além desse vínculo profissional, a gente também vai criando outros vínculos, que é esse, sim, eu não vou dizer que era minha amiga, mas a pessoa se sente segura para falar assim, contar comigo como um profissional que fez uma boa intervenção e que, naquele momento da vida dela, soube conduzir, inclusive, para outras coisas que ela necessitava e que talvez ela não tivesse percebido ainda. Então, você Paulinha, vê, a gente vai criando o vínculo e a pessoa vai falando vai e vai falando. ficando. E o mais importante, Márcia, nesse processo, é que ela acompanhou as crianças. Então, ela entendeu que, independente do que tinha acontecido na vida dela, a partir daquele momento a gente estava ali para somar e para fazer aquelas crianças crescerem. E foi assim que aconteceu. Então, eu acompanhei muitos anos essa família e a gente viu o crescimento dessas crianças. A mais velha dela, inclusive, saiu, né, da escola onde estudava alfabetizada. Mesmo tendo alguns atrasos, inclusive teve depois um diagnóstico como deficiência intelectual ou déficit cognitivo, como a gente chama hoje em dia, que a gente tem algumas terminologias que a gente já nem usa mais, mas no senso comum é assim que se fala, ela saiu da escola alfabetizada. Então é tão bacana quando a gente consegue criar esse vínculo e a família, de uma certa forma, se entrega. É uma entrega, né, É Márcia? uma E aí entrega. a gente tem que ter muito respeito em relação a isso. E eu quero ponderar três coisas, mas antes de ponderar três coisas, você acabou dando um spoiler aí, falando que nem tudo a gente coloca no relatório, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes mais para frente, mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Essa experiência foi uma experiência que é muito comum a gente que está na rede pública já há um tempo, né, acompanhar alguns irmãos dentro da escola e continuar a caminhada com essa família. Mas, por exemplo, Paula, quando se trata de um atendimento particular, por exemplo, na clínica, quando você trabalhou na clínica, essa dinâmica de atendimento, de sondagem, de investigação do processo de desenvolvimento dessa criança de escolarização, é muito diferente do que acontece no trabalho na equipe de apoio à aprendizagem? Não, não é Não? muito diferente porque a ética tem que ser a mesma, né, Márcia? Embora a pessoa chegue pra gente e ela ali. Vamos lembrar de novo, a gente fala muito, compara muito aquela pessoa que chega para nós e vai pagar de forma particular por aquele atendimento e a pessoa que está na escola pública e que já pagou por aquele atendimento. Porque enquanto cidadão que paga os seus impostos, são essas pessoas, somos nós que bancamos aquele serviço. Então, nas duas situações, a questão não é o dinheiro, é a condução do processo. Então, da mesma forma, eu falo para aquela família que chega no particular. Falo, olha, fique à vontade, porque aquilo que nós conversamos aqui fica aqui. E como a gente tem que dar essa devolutiva, a gente está aqui para falar isso. Depois que a gente coleta isso tudo, o que afinal vai para o relatório? A família fica receosa, mas eu vou receber um relatório que eu vou precisar apresentar para A, para B, para C, com coisas da minha intimidade? Então a conduta é a mesma. Então a gente faz algumas anotações, mas aquilo não vai constar do relatório. Não vai constar porque aquilo, embora impacte na aprendizagem daquela criança, não é o foco daquele relatório. Então, por exemplo, se essa família, ela falou para mim assim, eu usei entorpecentes durante a gravidez. Como é que isso se traduz, por exemplo, lá na frente? Eu vou apenas citar, a família durante a gestação, ou a mãe durante a gestação, teve algumas intercorrências. Se o médico precisar saber disso, e aí a gente faz essa orientação para a família, eu falo, olha, quando a senhora for ao médico, relate do mesmo jeito que falou para mim, para ele, porque eu não posso colocar isso nesse relatório. E se for na escola pública, o relatório fica na pasta do aluno, então várias pessoas podem ter acesso. Se a família me buscou porque ela precisa levar esse relatório para um outro profissional, eu vou tratar das questões educacionais, porque aí lá ela vai precisar novamente repetir quais foram essas intercorrências, caso aquele profissional necessite de saber quais são. Porque pode ser também, Márcia, que não seja relevante. É relevante para mim, para eu entender certas situações que estão acontecendo dentro da escola. Mas para aquele profissional que vai fazer uma avaliação muito pontual, talvez ela não precise repetir aquela história. Então, por que eu vou gerar uma demanda para essa família
de repetição, às vezes, de uma história que é dolorida, traumática, se aquela informação não vai ser útil para aquele profissional lá na frente. Se o que ele vai ter de contribuição naquele momento ou no processo da avaliação da criança é algo muito pontual. Então, pode ser que eu não precise eu falar. É essa família que, novamente, vai precisar saber e julgar com o outro profissional se ele vai falar. Então, a conduta é a mesma. A mesma ética que eu tenho para o atendimento da criança na escola pública, eu vou ter para aquele parceiro, ou aquele cliente, ou aquele pai, aquela família que chegou para mim no particular. É o mesmo processo. Paula, isso é fantástico a gente entender que a condução não é o tipo do cliente. Qualquer cliente seu, né? Seja o aluno da escola particular, seja o aluno da escola pública, seja um cliente de uma clínica, seja um atendimento que você dá na sua casa, que você criou um ambiente, um atendimento que você faz, a condução ética ela é fundamental. Uma coisa que eu gostaria de voltar, quando você tentou resgatar na lembrança sobre a questão da formação, nós precisamos diferenciar a questão da profissionalização para o profissionalismo. A profissionalização a gente aprende sim na faculdade. A gente aprende a fazer uma entrevista com a família, a gente aprende a analisar os resultados daquela entrevista. Em alguns momentos, algumas pinceladas muito longe, a gente aprende que aquela informação ela vai ser importante na construção do planejamento interventivo com aquela criança. Só que na faculdade não nos ensina o profissionalismo, a busca da excelência pela qualidade do trabalho que nós estamos oferecendo, com ética, com responsabilidade, com cautela, com paixão. Paixão, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de pessoas. Mas você com se apaixona. Respeito, né, você Márcia? se apaixona. Com respeito. Não é você se apaixonar pelo aluno, mas assim, você saber que por trás daquela história tem um ser que está ali e que a sua maneira de conduzir o seu trabalho vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Hoje, é muito comum vermos várias crianças num processo de sofrimento porque não consegue alfabetizar, a família preocupada também, e nós precisamos ter a questão da profissionalização, de conhecer sim essas coisas, né? E a faculdade vai ensinar o que é uma entrevista, para que serve a entrevista, quando utilizar aquela entrevista num processo de planejamento de intervenção. Mas o profissionalismo tem a ver com a maneira como você conduz. Então, a maneira como você conduz, ela vai ser de excelência na escola pública, ela vai ser de excelência numa escola particular. Ela vai ser de excelência numa clínica onde você é um parceiro, mas também tem que ser de excelência se você resolveu criar um espaço de atendimento na sua casa e que você precisa zelar por todas essas questões, que é o sigilo, o acolher sem julgar, o saber que aquela informação ela é importante para você entender o contexto, mas ela não precisa estar num relatório. Você não precisa colocar num relatório que a criança foi vítima de violência sexual, E que a nem mãe pode, né, Márcia? Nem violência pode. física. Não há necessidade disso. Nós vamos colocar no relatório tudo aquilo que a gente sabe que é do processo do desenvolvimento escolar daquela criança e as orientações, inclusive, com relação a isso. Hein, Por Márcia? quê? Vamos citar para o pessoal aí que itens, que exemplos assim de coisas na prática. O que a gente coloca nesse relatório? Porque até agora a gente disse que o que não pode. Mas assim, Sim. me ajuda aqui, né? Vamos lá. Vamos listar quais são então os elementos que eu vou colocar ali ou que eu vou precisar estar atento para compor esse documento que vai orientar a minha prática. Quando eu falo documento, pessoal, vamos supor que essa família não precise de um documento para levar para lugar nenhum. Mas você precisa organizar os seus dados, as suas ideias, gerar ali uma espécie de parecer para nortear as suas ações. Então vamos pensar como pedagogos, como professores.
Eu sei que a criança precisa aprender algo, então eu listo ali quais são os itens que aquela criança precisa aprender e a partir daquilo eu vou traçando as estratégias. Ah, para isso eu vou fazer assim, para isso eu vou fazer assado e por aí vai. Quando a gente está falando da avaliação do desenvolvimento dessa criança, buscando compreender as potencialidades e as dificuldades, a gente também faz isso. Então a gente não só deixa as coisas soltas, a gente estrutura isso. E aí, Márcia, vamos falar para o pessoal aqui de forma bem prática. O que a gente tem que pôr? Como é que a gente organiza esses tópicos dentro de um parecer, de um relatório, dentro de um documento onde você vai traçar suas estratégias de intervenção? Paula, olha só, é importante a gente descrever as potencialidades, né? Porque as fragilidades nós vamos intervir. As potencialidades poderão servir de suporte para as intervenções da fragilidade. Então, vou dar o exemplo, vou colocar como Paula, você é aluna lá. Então, eu vou começar a falar das potencialidades, a forma de comunicação, se você tem facilidade de comunicação, se você expressa suas ideias com clareza, se você consegue, se você aceita e respeita as regras de convivência estabelecida, né? Vou falar do processo de desenvolvimento na leitura, na escrita, no raciocínio lógico. Vou falar, nós temos algumas coisas que posteriormente a gente vai falar um pouquinho melhor, sobre o nível que essa criança está da psicogênese, por exemplo, que é um teste que o pedagogo ele faz, os professores fazem um teste da psicogênese inicialmente como sondagem, ele faz primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Ah, está terminando o ano e ainda está fazendo? Sim, porque ali a gente consegue avaliar os avanços daquela criança, né? É importante você falar das potencialidades e nas orientações de intervenção vai ficar claro o que você precisa fazer para alcançar o objetivo, que é aquilo que a criança está frágil. Então, e a gente pode citar outros aspectos, né, Márcia? Assim, mais macros. Eu posso citar como é que aquela criança, ela articula as palavras, eu posso sim, falar se aquela criança é organizada com os materiais escolares, eu posso falar e citar ela ali, tem por exemplo, rotina de estudo, se ela, ou lá na frente, vamos dizer que a criança não tem a rotina. Então, estabelecer uma rotina de estudo, e você pode colocar inicialmente começando com 40 minutos, ampliando para 1 hora, posteriormente 2 horas. Então, ali na orientação, eu já estou sinalizando que uma fragilidade é a rotina. Mas se essa criança é uma criança que ela tem uma dinâmica, uma autonomia, por exemplo, na rotina de estudo, eu vou colocar também, porque já não é algo que ela precise como fragilidade. Então, se eu coloco que é uma criança que tem uma rotina de estudo, mas ela precisa da mediação de um adulto. Então, ela senta todos os dias, ela estuda todos os dias 1 hora, independente de ter ou não uma atividade de casa, por exemplo. Mas ela não tem a mediação. Então, o que ela tem dúvida, ela continua com dúvida. O que ela não sabe, ela faz do jeito que ela sabe. Então, não tem a mediação. É uma fragilidade, entende? então a gente Porque pode colocar as potencialidades e deve, as fragilidades, e a gente pode agrupar essas informações de acordo com aquilo que você está avaliando naquele momento. Então, você pode agrupar, são informações sobre a linguagem, são informações sobre a coordenação motora, são motora, informações sobre a memória, sobre a rotina escolar ou rotina de estudos. Ou seja, a gente vai criando blocos, né, Márcia? isso. Organizando essas ideias em blocos, apontando fragilidade e potencialidade. Ou Potencialidade. melhor, potencialidade e fragilidade. Porque assim, Paula, por exemplo, eu começo lá. A criança evidencia dificuldade de linguagem. Pronto. Qual é a dificuldade? Por exemplo, nós não somos fono, mas se a criança troca o T pelo D, eu vou colocar que na oralidade ela troca o T pelo D. Eu não vou colocar dificuldade de linguagem, é muito abrangente, né? Então, na oralidade, a Paula evidencia a troca do T pelo D, do P pelo B.
não Deixa eu pronuncia pegar um exemplo que eu o lembrei R. agora, Márcio. Pode dar o exemplo. Por exemplo, eu já peguei situações que a pessoa fala assim para mim, a pessoa que chega com a criança e fala, ele tem problema na fala, para falar. Quando a gente vai fazer a avaliação, e eu faço o seguinte, eu sempre tenho cartelas, e aí eu posso mostrar isso depois para o pessoal de forma bem prática. Eu tenho cartelinhas com imagens. Então eu peço para que a criança, eu falo assim, olha, eu vou mostrar para você vários cartões, eu quero que você me diga o que você está vendo. E aí, antes eu já me programo para tentar encontrar imagens que estejam associadas ao contexto de vida daquela criança. Porque se eu estou apresentando uma imagem de algo que ela nunca viu na vida, ela vai falar o quê, né? Não vai falar. Então eu pego coisas, objetos que eu julgo que sejam comuns ali da convivência dela. Às vezes eu pego até objetos que estão associados à vida escolar. O caderno, a régua, o lápis, a tesourinha, essas coisas assim. Ou animais comuns, a galinha, o cachorro, o gato, o cavalo, que mesmo na rua a gente encontra esses animais. O passarinho, a lagarta, a borboleta e assim vai. Aí eu vou apresentando, eu falo, olha, eu vou te mostrar o cartãozinho e quero que você me diga. Geralmente, Márcia, eu já peguei várias situações em que a criança não tem problema para me dizer, para falar. O que ela às vezes não consegue, e aí eu falo assim, a criança fala para que serve, porque ela não conhece o objeto. Então, às vezes a dificuldade dela é de falar assim, eu tenho aqui a figurinha de um cavalo, essa imagem representa este animal. Às vezes ela não sabe o nome. Aí ela fala assim, ah, não sei. Aí ela fala, ah, é um bicho que puxa carroça. Então ela não sabe dar o nome do animal, mas ela sabe para que serve. Isso não é um problema de linguagem. Às vezes isso demonstra que aquela criança precisa de ter mais estimulação em relação à questão semântica. O que é a semântica? É ela entender o nome. Qual é o conceito daquilo? Então ela tem que fazer a associação daquela figura com o nome que se dá àquela figura. Então isso não é problema de linguagem, é uma questão de estimulação. Quando a gente vai puxar, aí a gente vê uma criança que se expressa pouco, às vezes a família de casa pouco estimula essa criança a falar. Então tem uma série de fatores que podem levar essa criança ao que eu chamo de empobrecimento vocabular. Então, ela não tem problema de fala, ela precisa ser estimulada. Então, o que eu vou fazer na intervenção com essa criança? Eu vou estimular ela, através de jogos, ou de brincadeiras, ou de imagens, a dar nome às coisas, a fazer essa associação. Porque aí, na medida em que ela faz essa associação, ela desenvolve a linguagem, que aí a gente está avaliando a linguagem. Então, veja, o pedagogo pode perfeitamente fazer essa avaliação de linguagem. Então, eu já percebi, a criança não tem um problema de fala, ela tem um problema de dar nome às coisas. Então, vamos estimular isso? Aí a gente vai brincando. Então, eu vou apresentando para ela conjuntos de coisas de contextos diferentes para que ela passe a conhecer. Então, pode ser um dia sobre frutas, um dia sobre estados, um dia sobre nomes, um dia sobre objetos, e assim a gente vai expandindo esse vocabulário. Isso é muito simples de fazer, porque com criança, né, Márcia, a gente pode fazer isso de diversas formas. Nossa. Com desenho animado, com imagem, com jogo, com a brincadeira de forma oral, com música. Tem tantas estratégias e atividades muito simples, com 2, 3, com história, né? O livro, o conto da história. Então, quantas atividades a gente não tem aí? E ó, a gente está falando apenas de uma situação. De uma situação, isso que eu ia falar. Linguagem. Então, eu vou ter ali no meu relatório um bloco de informações sobre linguagem, e dentro desse bloco de informações eu vou dizer, essas são as potencialidades da criança, essas são as fragilidades, e lá atrás, ou lá no finalzinho eu vou dizer, as intervenções que são necessárias são essas, essas e essas, para sanar essa dificuldade específica. Então fica claro, né, Márcia? Aí começa a clarear nas nossas ideias, aquele monte de informação que a gente tem. Quando a gente vai agrupando por blocos, a gente consegue visualizar. É isso que essa criança aqui me traz de retrato e é isso aqui que eu preciso fazer a intervenção. É nisso que eu preciso fazer a intervenção. Outro exemplo, Paula, antes da intervenção, por exemplo, quando faz a entrevista de sondagem do desenvolvimento da criança, e a mãe fala assim, ou a tia ou a avó o responsável, olha, é uma criança muito tímida, quase não fala, ok. Aí
próximo passo é o primeiro encontro com a criança. E a gente também vai trazer isso num outro momento na live. Aí, no planejamento, eu separo atividades que eu eminentemente preciso que aquela criança fale o que vai acontecer. Eu não vou alcançar o objetivo. Por quê? Primeiro contato com uma pessoa estranha, mesmo que seja o profissional da escola, né? Mas o que ela vai fazer? O que ela vai fazer comigo? Ela vai fazer as mesmas coisas que a minha professora? Então, no primeiro contato, é importante a gente voltar algumas informações, lembrar de algumas informações e planejar o meu momento com a criança a partir daquilo ali. Então, se é uma criança que fala pouco, opa, eu vou procurar um jogo, uma atividade lúdica que não exige muito dessa criança a linguagem verbal, Oral. né? E aí eu vou brincar, eu vou jogar. A partir do jogo a gente começa a fazer mais algumas perguntas ou não naquele primeiro momento. E aí entra na questão do profissionalismo. O profissional ele precisa saber o momento de avançar ou não em algumas perguntas. Então, o que a gente faz com todas essas informações que nós tivemos desde a entrevista de acolhimento? Sim. É planejar a intervenção. Seja a intervenção, o próximo passo com a criança, às vezes o próximo passo é marcar uma entrevista com o pai e a mãe, ou com a avó que cuida e a mãe, ou o próximo passo vamos dar um outro exemplo, se você não estiver no contexto escolar da criança, visitar aquela escola para observar aquela criança. Então, todas essas informações são informações fundamentais para nortear o nosso próximo passo. No relatório, eu preciso sinalizar o que a criança sabe, o que a criança não sabe dentro do desenvolvimento pedagógico. E o próximo passo é dar algumas sugestões de intervenções para sanar aquela fragilidade que a criança apresentou no momento da avaliação. Outra coisa, Paula, que é muito importante a gente levar em consideração, e aí eu estou aqui de olho na nossa hora, é o seguinte: nem todos os dias nós estamos com o mesmo estado de espírito. Às vezes um dia você vai propor uma atividade para aquela criança e o resultado não vai ser tão positivo. Você precisa planejar uma outra maneira para verificar. Porque às vezes aquele dia a criança levantou indisposta, às vezes não dormiu bem, às vezes a família está com um problema, e aí ela não vai dar um resultado que a gente estava esperando para a idade cronológica dela, por exemplo, tá? Para ficar claro. Aí eu vou lá e coloco no meu relatório que a criança tem uma dificuldade psicomotora porque não conseguiu pular num pé só. Então, naquele dia ela pode não estar a fim de pular num pé só, né, Marta? Exatamente. Quando você perceber uma resistência ou uma fragilidade, você precisa buscar outros caminhos para confirmar aquela hipótese. Não Deixa eu é falar como é que eu faço, Márcia. Fala um pouquinho, Paulinho. Olha só, no meu primeiro contato com a criança, eu geralmente separo de 3 a 4 jogos. Eu gosto muito de lidar num primeiro momento com jogos, porque a criança ela vai se soltar naturalmente. E aí eu geralmente apresento, eu gosto muito do jogo da memória, porque o jogo da memória é um jogo de interação, e ali eu já consigo, num primeiro momento, saber como é que aquela criança reage a diversas situações. Então eu pego o meu joguinho da memória e apresento para ela, falo, vamos jogar esse joguinho aqui? E aí eu explico para a criança, eu pergunto, você conhece, você já viu e tal? Não, conheço. Se a criança já conhecer, a gente já parte para o jogo. Se ela não conhecer, eu apresento as peças, eu passo figurinha por figurinha daquele jogo. Geralmente, se é um jogo da memória que tem muitas peças, eu começo com um pouquinho de peças e depois eu vou acrescentando mais peças, porque eu quero ter a certeza de que aquela criança, eu quero garantir que aquela criança dê conta de fazer aquilo. Então, eu não vou começar pelo mais difícil, eu começo pelo mais fácil para o mais difícil. Se a criança me der um feedback positivo daquilo, eu avanço. E dentro desse jogo da memória, por exemplo, eu já posso avaliar uma série de coisas.
Eu posso avaliar se ela conhece, por exemplo, se for um jogo de memória em que faz a distinção entre um grande e um pequeno, o maior e o menor, cores, formatos e por aí vai. Também tem aquela coisa da criança fazer associação de uma figura ou de uma imagem com outra. Se ela sabe o nome daquelas figuras, aí só dela falar para mim o nome das figuras eu já estou avaliando a linguagem e uma série de coisas. Mas Estrutura de vamos supor, pensamento. isso, tudo. Se ela consegue perder, se ela não gosta de perder, se ela apela, se ela desiste muito facilmente, ou se ela mantém a atenção por pouco tempo, tudo isso a gente já consegue avaliar ou observar, porque aí depois a gente vai fazer isso várias vezes para verificar se aquele padrão se confirma. Porque às vezes a criança apresenta um comportamento, como você está falando, porque naquele dia ela não estava bem. Então você precisa refazer aquela mesma atividade de uma outra forma para ter a certeza de que é isso mesmo. Aí vamos supor, a criança não gosta do jogo da memória. Aí eu já pego o outro. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de quebra-cabeça. Aí eu pego o quebra-cabeça e com o quebra-cabeça, como eu tenho objetivos de avaliação muito claros, eu faço o mesmo processo. Eu apresento as peças, eu falo das imagens, aí eu pergunto as coisas. Então, veja, a avaliação é a mesma, mas o instrumento mudou. Mudou. E aí eu vou adaptando isso conforme a criança interage ou não com aquele material. Recentemente, eu fui fazer avaliação de uma criança de 4 anos de idade. Quem tem criança, 4 não, 5, quem tem criança nessa faixa etária sabe como é custoso. Porque você precisa fazer com que aquela criança se mantenha ali durante algum tempo atenta. E a criança de 4, 5 anos é muito pequenininha, às vezes ela, dependendo da situação, ela não consegue, ela dispersa muito rápido. E aí eu cheguei com meus jogos. Quando eu cheguei, a criança vinha trazendo Lego, que é aquele brinquedinho, Márcia, de encaixar. Encaixa. E na hora que eu propus a minha atividade, ela não queria largar o Lego dela. Aí o que eu fiz? Eu já tinha planejado o que eu queria avaliar. Eu vou usar o Lego da criança. Aí eu falei, o que a gente vai construir juntos? Aí a criança, eu quero construir uma cidade. E o que tem nessa cidade? Ah, tem prédios, tem carro, ou seja, estou avaliando de novo a linguagem, o vocabulário, a forma de expressão. Aí eu falava, eu não sei qual é essa cor, que cor é essa? Aí a criança começava, é o amarelo, e esse é o verde, e esse é o vermelho. Então, com o jogo que ela propôs, eu fiz a mesma intervenção. Agora, para ter essa flexibilidade, Márcia, a gente precisa ter a clareza daquilo que a gente quer. E a criança, ela vai dando a resposta. Então, das duas formas, tanto quando a gente oferece algo que a gente já planejou, quando você pega aquilo que a criança já traz e usa, dá muito certo. Porque a criança se sente acolhida, eu estou fazendo algo prazeroso. E aí, mesmo uma criança pequenininha, nesse caso tinha 5 anos de idade, a gente ficou um tempão brincando. A criança achou que estava brincando, mas eu estava dentro de um processo de avaliação de uma série de coisas que eu estava ali tirando de elementos. E aí depois eu faço isso, né? Eu vou colocando em blocos para sistematizar isso e construir ali algo que eu possa fazer depois as minhas intervenções. Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de você saber ter claro os seus objetivos. Eu concordo que isso ele é um ponto de partida, mas a gente precisa ter o domínio dessas habilidades e competências. Porque eu posso ter um objetivo claro, mas eu posso me perder nesse processo. Então, se a criança estava de posse do Lego, se você não tivesse essa habilidade, esse profissionalismo, essa segurança em abrir mão de um objeto específico que estava no planejamento, mas você não abriu mão do planejamento, você utilizou outro caminho para chegar nos seus objetivos. Isso, Paula, tem muito a ver, né, com a questão da nossa formação, da nossa potencialidade, das nossas habilidades, né? E isso não é vergonhoso. Eu falo assim, se eu pegar um relatório meu de 27 anos atrás, que é o tempo que eu estou na educação, um relatório hoje, com 27 anos de experiência, vai ser diferente. Só que a gente pode também diminuir esse percurso, sabe, Paula? E esse momento agora que nós estamos aqui é um momento muito rico para a gente aprender essas questões da nossa profissão, atuar de uma forma mais
coerente, mais segura, com outras estratégias, com outras intervenções. Isso é muito importante. E nós, enquanto educadores, Paula, não podemos perder isso. Nós não podemos perder essa visão. Porque é aí que eu vou aprender a manter um semblante sereno no momento de ouvir um relato difícil, com muitas fragilidades da família, ou então de ouvir um relato confuso que eu preciso e que precisa assim, de um profissional ali mediando para a gente entender melhor a dinâmica daquela família. E isso passa pelo nosso profissionalismo e não pela nossa questão apenas a nossa formação enquanto profissional, enquanto pedagogo, enquanto professor regente, enquanto psicólogo escolar, enfim, né? E isso a gente aprende, né, Márcia? Isso que a gente aprende. Isso a gente desenvolve, isso a gente aprende. Mesmo que a nossa formação não tenha nos dado isso, a gente aprende. E aí a gente está aqui justamente para isso. Veja, são todas atividades que um professor pode fazer. Talvez algumas pessoas se perguntem assim, mas e se eu quiser fazer isso numa sala de aula com 20 alunos, é possível? É totalmente possível. Porque aí você pode organizar pequenos grupos e ir passando nesses grupos, e da mesma forma como você fez com um aluno especificamente, você pode fazer isso dentro dos grupos e mapear quais são as crianças que você teve, que você percebeu que tem mais dificuldades naquele contexto coletivo. E aí depois sim, num outro momento, você vai pegar aquelas que você observou que tem mais dificuldades ou que apresentou alguma característica diferente que você está percebendo que precisa de uma intervenção, e aí você faz esse atendimento individual. Então isso dá para fazer também, né, Márcia, com grupos. E aí o professor vai desenvolver essa habilidade em sala de aula, de forma coletiva, e também vai desenvolver essa habilidade individual na hora que ele está fazendo uma avaliação específica de uma criança específica. Então a gente consegue desenvolver essa habilidade. Como é que eu faço isso em grupo? Como é que eu faço isso individualmente? Como é que eu tenho esse jogo de cintura para saber, epa, preciso mudar a atividade porque eu estou perdendo aqui a condução da coisa? Então a gente aprende, são habilidades que a gente pode aprender. São coisas, a gente desenvolveu métodos, né, Márcia, para ensinar isso. Como é que diante de uma determinada situação eu consigo driblar aquilo e conseguir fazer sem me desesperar? Porque às vezes a gente não sabe como agir. E quando a gente já tem aí alguém, algum passo a passo, alguém que possa sinalizar para a gente, olha, eu fiz assim, deu certo, a gente vai exercitando isso e desenvolvendo essas habilidades. Então, mesmo aquele que teve na formação inicial uma fragilidade e isso não foi ensinado, a gente vai desenvolvendo isso na medida em que a gente vai buscando parceiros e buscando também conhecimento acerca dessas situações específicas, né, Márcia? Em busca da excelência do nosso trabalho, né, Paula? Não Exatamente. importa aonde você está plantado, importa que você faça a diferença na vida das pessoas, né? Você compreenda, que você possa propor atividades, sugestões, intervenções, que aquela pessoa que naquele momento está com uma fragilidade, um nível de sofrimento, né? Porque existe um sofrimento ali para aquela criança, para aquela família e também para o professor, né? Que quer muito ajudar aquela criança. Então, isso é que vai fazer a diferença, né? E é tão gratificante quando a gente encontra um aluno, um ex-aluno, ou uma mãe que fala assim, olha, você atendeu meu filho, olha, ele está muito bem, sabe? Isso é muito legal. Quando os alunos saem, por exemplo, da gente que trabalha nas séries iniciais do ensino fundamental e que vai para as séries finais, a gente fica assim, como é que vai ser esse aluno lá? E de repente Deixa eu te contar um segredo. É muito contar um legal. segredo é um segredo nosso, tá? Seu, meu e das outras pessoas todas que estão aqui com a gente na live. Esses dias, numa das nossas lives, uma aluna que eu atendi quando ela era pequenininha, ela deveria ter na época, quando ela chegou para mim, em torno de 7, 8 anos, hoje ela está no ensino médio, Márcia. Primeiro ou segundo ano do ensino médio. E ela me viu, acho que viu pelo meu perfil que a gente estava numa live e ela entrou. Que legal. E aí,
Eu não quis falar porque, enfim, né, a gente não quer expor, mas foi uma jovem que hoje é uma moça linda, que eu atendi quando ela estava no, acho que no segundo ou terceiro ano. Chegou para a gente com uma série de dificuldades, a gente acompanhou durante uns 2 ou 3 anos, acompanhamos a família, e hoje ela é uma jovem que está no ensino médio linda, e ela entrou, deu um oi, eu sorri na hora, a gente estava no meio do nosso papo, mas eu vi ela passando. Então é tão gostoso quando a gente sabe que a nossa intervenção gerou transformação na vida da pessoa. É Porque, verdade. embora a gente costuma dizer na educação que a gente às vezes planta, mas a gente não colhe. É. Mas isso não é uma verdade absoluta. Às vezes a gente planta e a gente colhe. A Olha, gente colhe quando a gente encontra essa pessoa lá na frente bem. A gente encontra quando a gente vê que aquela pessoa lá atrás passou por um processo, sim, de intervenção que foi necessária, mas que superou. Então eu particularmente fico super feliz quando eu vejo esses casos e quando eu reencontro anos depois. Isso só é ruim, Márcia, porque vai denunciando a idade, né? é. Então, eu vou te É, contar um caso. Eu Ah, estava em Caldas Novas, né? E de repente tinha um rapaz, ele me olhava tanto. Eu cheguei pro meu esposo e falei assim: fica aqui que eu tô com medo daquele homem. Aquele homem tá me olhando demais, eu tô morrendo de medo. O esposo tinha saído para comprar um refrigerante. E aí, meu esposo sentou, daqui a pouco chegou aquele rapaz perto da gente e falou assim: dá licença. Olha, eu estava esperando o senhor chegar para vir aqui falar com você, Márcia. Eu, ixi, então me conhece, né? pelo nome, hein, Márcia? Ele falou assim: olha, eu quero dizer, há muito tempo atrás, você com a professora Vanira, lá na escola classe 17, atendeu meu filho. E meu filho hoje está casado, minha nora está esperando. Eu falei, nossa, tem muito tempo. Jesus, E Márcia, ele falou você já assim, tá... eu esperei para vir agradecer. Aí eu ainda brinquei, né? Aí eu falei, tá vendo, Sérgio, o mundo é muito pequeno, a gente acha que está escondido, né? E ele falou assim, eu lembro muito da entrevista da senhora com a professora Vanira, né? E como é que ela tá? Eu falei, a Vanira já aposentou. Ele falou assim, olha, vocês fizeram a diferença na nossa família, na nossa família. Gente, eu confesso para vocês que eu não lembro, né? O rapaz não estava lá, só estava o pai e a mãe. Eu não lembro do rapaz. Mas o fato é que, para aquela família, em um momento, eu e a professora Vanira, na escola classe 17 do Gama, nós fizemos a diferença na vida de alguém. Então, isso é um preço maravilhoso. Isso é colher a semente, é colher o fruto, Paula, e de saber que uma o fruto é um semente. fruto bom, não é mais semente, e saber que é um fruto bom. Então, assim, é importante a gente aprender, se profissionalizar, mas é importante a gente não abrir mão do profissionalismo, né? Que é essa questão ética, que é essa questão de se colocar no lugar do outro, o saber que eu posso colocar e devo colocar no relatório, o que eu posso orientar e como eu devo orientar essa família, porque uma vida, ela não tem preço, não tem preço. Então, assim, Marcinha, é gratificante realmente, Paulinha. Eu sei o que que você sentiu. eu queria só perguntar para o pessoal se alguém tem alguma dúvida. A Rosinha falou assim, ó, não foi ensinado na formação. Deixa eu ver o que ela está se referindo. Deixa eu voltar um pouquinho. Rosinha, o que você quis dizer com não foi ensinado na formação? Estou tentando resgatar aqui na conversa. Ela está dizendo que trabalho bonito. Uma Obrigada, coisa que Paula. fico pensando é sobre a necessidade de este profissional estar presente ao momento da intervenção, né? Quando entra para esta tarefa, ficar 100%, eita, eu acho que eu estou precisando do óculos também, aberto no processo, deve ser eita, Acho que ela quis dizer, Paula, assim, que nós, os profissionais, precisamos estar abertos, precisamos estar presentes de uma forma consciente,
no momento de intervir, no momento de orientar. E isso é o que eu entendi, a gente não aprende numa faculdade, né? Sim. Realmente a gente não aprende. Então, se foi isso, Rosa, eu concordo plenamente. E eu, hoje, com 27 anos na educação, 30 na psicologia, eu descubro que eu ainda tenho muito que aprender, sabe? E esse momento de ouvir vocês, de sugestões, de exemplo também, é um momento de aprendizagem também para mim, e para a Paula e para a Regina também. Então, muito obrigado pela essa colaboração, que ela é fantástica e realmente a gente cresce com esses depoimentos e com essas sugestões. Viu? É. Muito Ela obrigada. está dizendo aqui, Marcinha, que não tem preço ver o resultado do nosso trabalho. E não tem mesmo. Não tem, Não verdade. tem. Depois de um tempo, é óbvio que a gente fala da remuneração e o que a gente quer é isso, é dar uma perspectiva para esse profissional da educação, não somente de sala de aula. Isso tudo que eu e Márcia estamos apresentando, que eu e Regina estamos apresentando, é mais uma possibilidade de atuação profissional que o pedagogo pode ter. Porque às vezes a gente fica muito preso àquilo que a gente tem na sala de aula e a gente não consegue perceber que a gente pode melhorar as nossas intervenções em sala de aula, mas a gente também pode lidar com essas questões de uma outra forma e tornar isso até rentável. Porque nós, né, Márcia, a gente consegue ganhar dinheiro fazendo essas intervenções e não tem problema nenhum com isso. Mas, gente, depois de um tempo a gente começa a perceber que não é só pelo dinheiro. Cada pessoa que a gente transforma, e é nesse sentido que a Rosa está falando aqui, né? Cada momento, cada pessoa dessa que a gente atende e que chega pra gente, olha, você transformou e fez diferença na minha vida, isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. E aí a gente vai virando colecionador de histórias. Porque eu contei dessa jovem que entrou aqui, que nos viu Histórias de conversando, sucesso. de sucesso, de superação. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A Rosinha está falando, vocês têm que lembrar que a live travou, é verdade, as nossas conversas ficaram meio truncadas aqui no chat. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O nosso bate-papo de hoje segue ao longo da semana. Amanhã tem mais uma live. Amanhã Amanhã tem somos mais eu e Regina, né, né? Márcia? E Isso. semana que vem a gente já está programando, a gente até colocou no nosso feed essa semana uma preparação de coisas que a gente está trazendo para a semana que vem, bem práticas. Então, no domingo, talvez no sábado, eu vou colocar no domingo. Domingo já vai ter a programação da semana que vem para que vocês estejam atentos e possam nos acompanhar também nos nossos próximos conteúdos. Então, nosso muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente, que tiveram a paciência de entrar e de sair na live. Lembrando que esse espaço aqui, ele acontece em imprevistos, nem tudo a gente consegue controlar, e que mesmo assim vocês permaneceram com a gente. Então, o nosso muito obrigado pela audiência. Se vocês gostaram do bate-papo, compartilha, chama amigos nesse nosso momento para essa conversa. E se gostaram ainda mais, deixa o like pra gente aí no finalzinho. A gente sempre salva essa live. Hoje ela vai estar assim, mas a gente salva mesmo assim. Coloca lá o seu like dizendo que você gostou desse momento. Façam as suas críticas, as suas sugestões que a gente responde, né, Márcia? Nós Quer também despedir? estamos aqui para aprender. E a gente aprende muito com cada um de vocês, com depoimento, com sugestões. Nós estamos aqui abertos para tudo, tá bom? E fica aqui o meu carinho, o meu muito obrigado. E amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, teremos aqui a Paulinha com a nossa grande amiga também, Regina. Viu? Um beijo, Isso, então. Paula. Um beijo, Márcia, pessoal. Boa noite. Até Fiquem com amanhã. Deus. Tchau, tchau.